pessoal, sou a professora Cristina, vim deixar mais uma dica super importante para vocês a respeito do novo Código de Processo Civil. E olha só, nosso tema hoje será intervenção de terceiros, olha que legal. E vamos falar um pouco de intervenção de terceiros e depois a gente já vai entrar numa das espécies. Qual é? Assistência. Olha só. Qual é o conceito, professora, de intervenção de terceiros? Preciso entender? Então vamos ver. São mecanismos que regulam a entrada de pessoas estranhas à relação jurídica processual. Pessoas essas que não são partes originárias. Gente, quem são as partes originárias do processo? Autor e réu, né? Tá. Se a parte é estranha, ela não é nem autor, nem réu. Ela vai ser uma interessada no processo. Entenderam? Beleza, vamos lá. Modalidades de intervenção de terceiros. Nós temos a assistência, nós temos a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, novíssima aí, trazida com o novo Código de Processo Civil, e o amicus curiae, também novíssimo, trazido com o novo Código de Processo Civil. Mas agora nós iremos tratar da assistência. Vamos lá? Qual é a previsão, professora? Olha só, artigo 119 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Tá ok? Vamos lá. O que é a assistência? É a possibilidade do terceiro que possui interesse que a sentença seja favorável a uma das partes, ingresse aos autos para assistir esta parte. A professora dá um exemplo, porque conceito às vezes não pega direito. Tá bem, vamos lá. Vamos pensar assim. Você é dono de um carro. E o seu carro foi abalroado. Houve uma batida, uma colisão. Eu estou rindo porque vocês acho que já sabem, né, da piadinha que o professor Fábio Cáceres fala, né? Se vocês não sabem, vão dar uma fuçadinha aí nos vídeos, que é bem legal. É bem legal. Daí, o que ocorre? Você tem essa colisão, né? Você A, que tem o seu carro, que sofreu a colisão, e B, autor da colisão. Então, você, na ação, é o autor, e quem te bateu o carro é o réu. Tá. Só que ele estava locado para o seu colega de trabalho. E o seu colega de trabalho, ele vem prestar assistência a você, autor. Por quê? A sentença interessa a ele, porque ele era locatário do teu bem móvel, teu veículo. Deu para entender? Então tá bom, vamos lá. Atenção, minha gente, atenção. Por quê? Porque a assistência será possível em qualquer grau de jurisdição. Mas presta atenção aqui, olha só. O assistente, que é aquele que vai assistir a parte, ele vai receber os autos no estado que tiver. Tá bom? Seja isso uma forma favorável ou desfavorável, é assim que está previsto em lei. Tá bom? Vamos lá, então. Divisão da assistência. Nós temos duas. Assistência simples e assistência litisconsorcial. Primeiro, vamos estudar assistência simples para depois passar para a litisconsorcial. Tá bom? Então, vamos lá. O que é assistência simples? É como a gente já tinha visto. O assistente ele irá auxiliar a parte. Ele vai exercer os mesmos poderes e se sujeitará ao mesmo ônus que a parte que ele está assistindo. Tá ok? Ou seja, se ele for revel, se ele for omisso, ele será, no caso,
substituto processual. Porque ele vai se sujeitar aos mesmos ônus e aos mesmos poderes. Mas aqui ele tem que tomar muito cuidado. Porque, olha só, se a parte que ele está assistindo não contestar, a parte é revel. Mas ele, que é o assistente, será o substituto processual. Ele vai substituir na relação jurídica. Tá bom? Tomar o lugar dele. Ok? Então, vamos lá. Prosseguindo. Minha gente, muita atenção. Por quê, professora? Porque se a decisão transitar em julgado, o assistente não poderá discutir o que eles discutirem em outro processo, a matéria daquele lá que transitou em julgado. Ah, professora, mas nem rescisória? Não pode. Olha só. Olha só. Ele deve alegar, salvo se, tá? Benê, tem como dar uma cortadinha? Gente, mas muita atenção, tá? Muita atenção. Por quê, professora? Por quê? Tá. Mas, gente, muita atenção. Por quê, professora? Porque se o assistente esteve presente, assistindo a parte neste processo, e este processo já houve decisão que transitou em julgado, ele, assistente, não poderá vir em outra oportunidade, em outro processo, discutir matéria que foi já decidida. Tá bem? Tá bem. Mas, como tudo na vida tem exceção, aqui não é diferente. Olha só. Ele poderá, sim, discutir em outro processo se ele alegar que, por ter recebido o processo no estado que se encontrou e por conta dos atos do assistido, não foi possível produzir provas o que poderiam ter influído na sentença final. Tá bem? Assim como ele poderá alegar que desconhecia a existência de provas e possíveis alegações que o assistido não se valeu por conta de dolo ou culpa. Tá bem? Então, tá bom, vamos prosseguir. Gente, vamos pensar aqui agora em sede de assistência litisconsorcial. Como assim, professora? Assistência litisconsorcial. Vamos lá primeiro entender, para depois eu passar para um exemplo para vocês. Olha lá. Assistência litisconsorcial. Aqui o assistente será litisconsorcial sempre que a sentença vier a influir na relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. Ou seja, o probleminha ali é entre o assistente e o réu, por exemplo, ou o autor, mas nunca com o assistido. Tá bem? Vamos pensar assim, demandas condominiais. Ai, professora, como isso? Olha lá. Você, autor, tem uma ação contra um condômino, por conta da barulheira que ele está fazendo em seu apartamento. Mas vem o condomínio e vem ser o seu assistente. Você é autor, que também é condômino. Mas o problema do assistente é direto com o réu. Deu para vocês visualizarem? Vocês conseguiram entender? É uma via em que o assistente também tem problemas, vamos falar assim, mas claro, com a outra parte, a parte adversária, tá? Então tá bom. Quem não entender, depois vocês mandam dúvidas, tá? Que daí a gente responde,
Tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Olha lá, contraditório ao pedido de assistência. Tem. Gente, princípio, não só constitucional, mas também agora no novo CPC está expresso, já no início, né? Então, a gente vê que o princípio do contraditório é um princípio ativo e tem que ser mesmo, tá? Olha lá, pode haver impugnação no prazo de 15 dias. O que é isso? É a manifestação contra o pedido de assistência. Tá ok? Ah, professora, mas se não for impugnado no prazo de 15 dias, o que vai ocorrer? Pergunto para vocês. O que vai acontecer? Indeferimento liminar, tá? Do pedido. Tá bem? Então, tá ok. Vamos lá. Atenção, tá, gente? Se alguma das partes alegar que a falta de interesse jurídico à relação processual existente, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Opa, vamos entender isso. Vamos entender. Pode haver assistência sem interesse jurídico na relação processual? Não. Anotem aí. Que interesse na relação jurídica processual não é mero interesse econômico ou mero interesse moral. Deu para visualizar? Então, tá bom. Então, tá bom. A relação jurídica processual também não necessariamente deve ter relação direta com as partes. STJ já decidiu isso, tá bom? Mas precisa ter interesse na decisão. Vocês entenderam? Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Observação, gente. O interesse, olha, eu coloquei grande, que é para caixa alta, para vocês conseguirem entender que é jurídico. Não dá para vocês se pautarem só em, nossa, eu fui abalada na minha moral. Não, vocês têm que pensar que tem que ser um interesse jurídico, mas que realmente haja prova. Gente, não vão se esquecer disso. Tá bem? Então, tá bom, vamos prosseguir. Foi o que eu havia mencionado. Não pode ser interesse meramente moral e econômico, mas sim jurídico. Vocês entenderam, gente? Atenção. Interesse meramente moral e econômico não é passível de assistência. Deve-se ter interesse na relação processual, jurídica processual. Mais precisamente no que vai ser emanado aqui, ó, a decisão. Então, eu preciso ter uma relação de fato, eu preciso ter, vamos supor, uma amizade, eu preciso conhecer de fato a pessoa que está ali litigando sobre o caso. Gente, já foi respondido, né? Vocês sabem, a STJ já falou que precisa ter interesse em relação à decisão. Tá bom? Então é isso. Quem gostou, curte, compartilhe. Sou a professora Cristina. Até uma próxima. Tchau, tchau.